Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso encontro, ao primeiro Congresso Brasileiro de Políticas e Sistemas de Atenção às Urgências e 11º Congresso da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências. Eu sou Ana Paula, membro da executiva da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências, e vou estar aqui com vocês, ajudando nessa nossa conversa, onde a gente vai falar nesse momento, sobre as experiências de comissões permanentes e de comissores gestores, trazendo a experiência de São Paulo e a experiência de Campinas. Desde já, prestamos a nossa solidariedade ao Leandro, que é Leandro Walker Justino Leite de Oliveira, do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo e coordenador da Comissão Executiva do Conselho, que vai começar abrindo a fala, falando com a gente. Leandro, por favor, você já consegue falar? Sim. Boa tarde, Ana Paula. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou em trânsito, mas é o que eu vou poder fazer agora, nesse momento. Mas eu quero agradecer o convite desse Congresso de Urgência e Emergência, da Rede, Cooperação de Emergência. Acho que é muito importante esse evento, acho não, tenho absoluta certeza. Tive a oportunidade de ouvir um pouco a palestra do Negri, de Negri. Acho que foi uma das primeiras que eu vi desse evento e achei muito interessante. Eu sou enfermeiro, trabalhei na prefeitura há 36 anos, na rede de saúde, e também diversas outras unidades do setor privado, na área da saúde, e a minha experiência tem sido na área de saúde mental, mas também na urgência e emergência. Eu gosto muito desse trabalho. Atualmente eu não estou mais exercendo a minha atividade prática, mas a minha vivência grande foi nessa área de urgência e emergência. O primeiro trabalho foi no pronto-socorro Saboia, isso na década de 80, depois fui para Itaquera, rodei muitas unidades da prefeitura, trabalhei no Matarazzo, no Metrópolis, e essa experiência desse congresso, a partir inclusive da fala do Denegri, e também da minha vivência, experiência na rede, inclusive eu tive a oportunidade de prestar serviço na prefeitura no 192, que foi uma fase inicial, antes do SAMU. O 192 era que fazia esse atendimento móvel, de atendimento de urgência. Tive a oportunidade de andar nas ambulâncias da prefeitura da cidade de São Paulo, quando trabalhei no pronto-socorro do Hospital Saboia, e eu sei muito bem o que significa tanto você trabalhar numa situação desse tipo, de estresse, seja dentro da própria unidade, numa sala de emergência, como também trabalhar no transporte, numa situação de urgência, e as dificuldades que tem do acesso hospitalar. Mas eu quero falar um pouquinho aqui desse momento agora no período de pandemia, Nós tivemos situações muito difíceis na cidade de São Paulo, particularmente no Conselho, e como nós somos surpreendidos por uma pandemia, isso trouxe uma série de situações de dificuldades, mas também de desafio, Nós precisamos nos adequar àquele momento, e isso foi uma experiência bastante difícil, mas ao mesmo tempo desafiadora de falar. Então, uma das primeiras iniciativas no início da pandemia foi nós tentarmos, apesar da vedação que nós tivemos de fazer reuniões presenciais, nós precisamos nos organizar para trabalhar com reuniões online, Dificuldade bastante grande, tem pessoas que nem acesso tinha, inclusive, a computadora, a pacote de dados. Então, nós tratamos de cobrir, E logo no início de março, se não me engano, acho que 16 de março, nós conseguimos que a prefeitura, que a Secretaria do Conselho providenciasse a instalação do Microsoft Teams para que a gente pudesse fazer. Em plena pandemia, nós não poderíamos deixar de fazer as nossas
daquele momento. A segunda iniciativa que nós tivemos foi articular uma mesa técnica, uma portaria 158 da Secretaria Municipal de Saúde, em 26 de março de 2020. Nós também conseguimos articular essa mesa técnica coronavírus com várias entidades sindicais, conselhos de profissão, a OAB, etc., que foi um espaço onde nós discutimos as questões mais específicas desse momento. E depois disso, nós tivemos também que fazer várias deliberações no Conselho, né? Isso que eu estou falando aqui foi feito sem comissão executiva completamente aprovada. Nós tomamos essa iniciativa, claro, individualmente, consultando os demais conselheiros, e resolvemos pôr em prática essas duas experiências importantes. A primeira reunião e a segunda, a tal da portaria que eu falei agora há pouco, da mesa técnica, onde a gente muito sério estava acontecendo naquele momento, não havia EPIs, não tinha testes, enfim, era um caos, né? E a gente procurou dar respostas a isso. E depois, quando a comissão executiva assumiu, nós tivemos várias deliberações importantes. A primeira delas foi contra o uso de hidroxicloroquina, que era uma iniciativa tomada pelo governo federal e completamente contrário, né, das orientações da ciência, da medicina, etc. Mas nós nos posicionamos em relação à hidroxicloroquina, o uso. Depois da segunda, foi quando o governo resolveu flexibilizar o distanciamento social, e nós também enfrentamos essa situação, colocando nosso posicionamento contrário. E o terceiro foi uma recomendação, que é mais recente agora, da não volta às aulas, que o governo nem respondeu, que é uma recomendação ao governo, né? E aí, em seguida, nós resolvemos aprovar uma resolução que está em curso agora, um trabalho que nós chamamos de intersetorial, porque nós juntamos aí a área de assistência, a área de educação, mas falta a questão das voltas às aulas, e a gente também se posicionou numa resolução que, baseada na lei orgânica no município, no seu artigo 219, 220, ela coloca para o gestor a obrigatoriedade de, num momento de situação de falta de condições de trabalho, de atendimento, ele tem que ouvir a sociedade civil, tem que ouvir os sindicatos, tem que ouvir a população, inclusive com visitas e diligências do sindicato, né, junto com a vigilância, etc., para ver quais são as condições que está sendo colocado, inclusive com impedimento até de funcionar determinadas unidades, desde que isso coloque em risco a situação da população. Então, essas experiências foram muito positivas, todas do Conselho, foram aprovadas, e nós conseguimos, então, cumprir a nossa missão como Conselho Municipal de Saúde. Além disso, teve também um enfrentamento que nós temos uma plenária municipal de saúde que está questionando a omissão dos dados que o governo municipal fez num período eleitoral, né, emitindo dados, tudo isso para deixar as decisões depois do processo eleitoral. Então, nós estamos bastante atentos, estamos vigilantes. Eu acho que essas iniciativas que eu estou falando aqui, nós, além disso, também estamos com uma série de questões que apresentamos para o secretário municipal de saúde, que estão relacionadas, inclusive, ao próprio papel do Conselho, né? Desde o início do Conselho Municipal de Saúde, que tem sido exigido da administração uma assessoria econômica, jurídica e de comunicação, que até hoje não foi atendida, e nós estamos com uma estratégia agora de conseguir tirar isso, né? Esse compromisso que nós tiramos com o secretário da Saúde do município de São Paulo, ele encaminhar esse processo. Estamos nessa fase agora de negociação em relação a essa questão da assessoria, e também várias publicações que não foram feitas, né? Controle do contrato de gestão, né? Que também não conseguimos, conforme a legislação, os contratos de gestão com as organizações sociais, tem que ter uma comissão que faça o controle orçamentário, né? Dos recursos, etc. Eu não sei se o meu tempo já deu, Ana, se tiver, você vai me sinalizando aí para eu ir concluindo.
Mas se você eu puder ir só estou falando concluindo. dessas experiências porque como a discussão é de urgência e emergência e também da pandemia, eu estou colocando um pouquinho, né, da nossa situação e das dificuldades que nós encontramos nesse período, tá? E, por último, a extinção das autarquias na cidade de São Paulo, e as autarquias, tanto a área hospitalar como também o serviço de urgência e emergência, né, as UPAs, as AMAs, etc., elas estão, mais as UPAs e os hospitais das autarquias, como ela foi extinta, o Conselho Deliberativo Fiscalizador que existia nessas autarquias, elas passaram para a função do Conselho Municipal de Saúde. Então, nós vamos montar uma comissão de urgência e emergência, recentemente aprovamos, tiramos uma coordenação, e estou falando isso porque este congresso e dos vídeos, né, e dos acessos que eu tive, dos temas do congresso, eu acho que esse congresso ele vai nos ajudar bastante para que a gente possa também ter rumo, né, nessa discussão da urgência e emergência, e acho que essa contribuição do congresso será muito importante para nós, tá bom? Então, eu agradeço aqui a oportunidade, encerro por aqui. Se eu passei um pouquinho do tempo, você me desculpe, tá bom? Eu tenho noção aqui. Obrigado. Nós que agradecemos, Leandro. Muito obrigada pela sua contribuição. E agora, dando seguimento à nossa conversa, eu chamo Nayara Oliveira, que é usuária do Movimento Popular de Saúde de Campinas e presidente do conselho que vai trazer a experiência de Campinas para nós. Boa tarde a todos, todas e todes. Muito honrada de estar aqui com vocês, pelo convite que a gente recebeu, né, da Rede Brasileira de Cooperação em Emergências, para a gente apresentar a experiência da gente com a nossa Comissão Permanente de Atenção Hospitalar e Urgências e Emergências aqui do Conselho Municipal de Saúde de Campinas. Eu tenho alguns slides para apresentar, mas antes de colocá-los, eu só queria fazer uma pequena introdução, né, o nosso conselho. Bom, para quem não sabe, o controle social do SUS é um dos 4 pilares do Sistema Único, né, que embasa tanto quanto a universalidade, tanto quanto a integralidade, tanto quanto a equidade. A participação popular, a participação da comunidade no SUS é um dos 4 pilares do SUS. E os conselhos, a rede de conselhos que existe no Brasil inteiro, ela é uma das formas de você fazer o controle social. Uma outra forma seria as próprias conferências, né? Existem várias formas de fazer, mas conselhos e conferências são basicamente as mais citadas entre as formas de fazer controle social no Sistema Único de Saúde. E onde a população está presente, né? Fazendo, inclusive, a participação paritária com trabalhadores, prestadores e gestores, né? O nosso conselho, ele existe, nós já estamos com muitos mandatos. O nosso mandato é agora de 4 de março de 2020, então ele é bem recente, e nós temos 3 anos de mandato. Talvez pudesse desligar isso. Obrigada, Leandro. E nós, então, essa comissão, a comissão permanente, na verdade, nós temos algumas comissões permanentes. O Conselho Municipal tem essa estrutura de trabalhar com comissões permanentes ou comissões provisórias, que são comissões voltadas para fazerem estudos e se reunir e articular determinado tema, fortalecer determinado tema que o Conselho define como prioritário para ele, né? Na sua atuação, no momento em que ele está desenvolvendo as suas ações aí de mobilização, de formação, de controle, né? E especialmente de monitoramento e fiscalização da política de saúde no município, no caso. E nós temos comissão de saúde mental, comissão de fortalecimento dos conselhos locais, comissão de atenção básica, comissão de comunicação, né? E essa comissão que eu vou falar um pouco mais dela depois, e 2 comissões que nós estamos, neste momento, tentando organizá-las, priorizar a organização delas, que é a Comissão de Educação Permanente dos Conselheiros e a Comissão de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.
tá? A comissão permanente, ela teve, esta comissão de atenção hospitalar e urgências e emergências, ela teve um grande esforço de institucionalização que nós vamos agora descrever como é que nós a constituímos e por que a gente a constituiu. No momento em que a gente constituiu, eu vou tentar fazer agora compartilhamento dos slides, porque aí fica mais fácil da gente ir explicando conforme esse roteiro que a gente estabeleceu aqui, tá bom? Me digam aí se é possível já visualizar a apresentação. Já é possível. Tá. Certo. Então, gente, eu vou fazer uma fala, vou tentar, peço que vocês controlem meu tempo, e quando tiver faltando 1 minuto para concluir, eu vou tentar até me antecipar, mas se eu não conseguir, me deem um toque para eu poder fazer da forma mais correta possível, porque os colegas Zé Augusto e Ana Cláudia, além do Wagner, vão também fazer comentários que eles acharem necessários fazer para completar um pouco o relato da nossa experiência, né? Eu vou tentar fazer uma coisa mais geral, assim. Então, a nossa Comissão Permanente de Atenção Hospitalar e de Urgências e Emergências, ela tem um processo, vamos dizer, que a antecedeu, né, na formulação, na construção dessa comissão, que acho que é importante a gente relatar. E ela está intimamente ligada ao processo de terceirização e privatização da gestão do SUS em Campinas, né? Então, vamos contar um pouquinho disso, né? O Hospital Ouro Verde, que é um hospital, nós temos 2 hospitais na cidade, o Hospital Municipal Mário Gatti, que fica no centro da cidade, bem localizado numa região central da cidade, e o Hospital Ouro Verde também muito bem localizado numa área periférica que atinge uma região muito importante, que tem um crescimento e um desenvolvimento fortíssimo na região periférica de Campinas. Esse hospital ele tem uma história já há muito tempo, desde a década de 80, 90, ele vem tentando ser construído, e ele aparece, ele finalmente, depois de pelo menos 12, 13, 14, 15 anos de tentativas de construção, ele em 2008, ele finalmente instalado, né? A construção termina e ele é equipado com o dinheiro público, mas a gestão é terceirizada para uma OS muito conhecida do povo de São Paulo, que é a SPDM, né, vinculada à universidade, né, de São Paulo, na universidade que fica ali na região de São Paulo mesmo, mas não a USP, eu esqueci agora o nome da universidade. E ela, em 2008, então, ela começa a gerir o hospital, e o prefeito que é reeleito em 2016, ele começa o processo aprofunda o processo de terceirização, criando uma lei de OS e estabelece um chamamento público para mudar a OS que iria fazer a gestão, tirando a SPDM e colocando no lugar a OS Vitale, né, através de um chamamento público. Isso em 2016, né? E ocorre que esse processo foi um processo com bastantes questionamentos, tanto que em novembro de 2017, não tinha completado ainda um ano, abre-se uma crise e uma investigação do Ministério Público com o GAECO, né, que é o grupo que trabalha com o crime organizado, e há prisões de agentes públicos e privados, com suspeitas e investigações, inclusive, que acabaram por ser comprovadas, de consultorias fantasmas, com muito dinheiro saindo pelo ralo através dessa administração, inclusive com a suspeita de direcionamento da contratação dessa OS, feita, esse direcionamento da licitação teria sido feito pelo prefeito, isso ainda está em investigação,
esse prefeito que agora deixa a gestão de Campinas. No bojo dessa situação, né, de investigação, de crise estabelecida na cidade, inclusive, né, em março de 2018, como uma tática de enfrentamento do desgaste, né, que a prefeitura estava sendo alvo, inclusive com secretários municipais presos dentro do prédio da prefeitura, foi criada a autarquia Rede Mário Gatti, que é uma autarquia pública, mas que serviu, na verdade, para contratar. Ela tem um grupo muito pequeno de servidores públicos atuando nela, e ela, na verdade, é um grande guarda-chuva de contratos de empresas que contratam, por sua vez, pessoas, né, e também serviços. Atualmente, existem 19 empresas dentro deste hospital, sendo administradas aí por essa rede Mário Gatti. Só que essa rede Mário Gatti, além de fazer a gestão do Hospital Ouro Verde, faz a gestão do sistema, né, de urgência e emergência. Então, incluiu aí também SAMU, incluiu aí também as unidades de pronto atendimento, né, além do Hospital Mário Gatti, que entra e que dá o nome para a autarquia, inclusive, né. A maneira como foi feita, ela foi contraditada por nós do Conselho, nós discordamos veementemente, fizemos vários movimentos para que ela não acontecesse. Obviamente, o governo não aceitou os nossos questionamentos, fez a despeito do Conselho. Nós não tivemos oportunidade nem de ser consultados, muito menos de debater qualquer proposta, porque, inclusive, nós de cara falamos que não era a saída para essa situação que a gente estava vivendo, né? E a maneira como foi feita, ela se configurou como um duplo comando na cidade, porque o gestor público dessa autarquia, ele se dirige diretamente ao prefeito, ele não se dirige ao secretário, e existem muitas dificuldades de comunicação e de conexão, realmente, desta rede com a secretaria, né? Ela administra uma quantidade de verba da secretaria que é quase ou tanto a metade de verba do orçamento da saúde na cidade hoje, né? E ela hoje é bastante apartada dos outros serviços, tanto que os profissionais não podem mais ter a comunicação que havia, inclusive de remanejamento de pessoal, que havia antes, né, na rede. E então hoje ela é uma estrutura sem conexão, com muita dificuldade de conexão, e internamente ela é muito fragmentada, muita precarização do trabalho, multiplicidade de vínculos, salários rebaixados, rotatividade de pessoal, né, com o fatiamento da atenção no hospital como a característica principal dela, né? E ela hoje, inclusive, a gente chama todo mundo que se reporta, né, chama ela de uma segunda Secretaria de Saúde, né, a rede Mário Gatti. O que acontece é que, para nós do Conselho, desde quando ela foi criada, já foi criada dentro dessa perspectiva da gente colocarmos-nos contra, né? Mas, desde sempre, nós colocamos que a gente, mesmo assim, era necessário que a gente construísse alguma forma de controle social sobre ela, porque ela não poderia, com esse nível de poder, de grana, né, de decisão que ela tem sobre os destinos da saúde na cidade, ela teria que ter um processo, uma forma de fazer o controle social sobre ela, sobre toda a rede aí que está colocada. E aí, foi aí que nós fizemos uma discussão, avançando no sentido de, inclusive, consultamos o Conselho Nacional sobre a melhor forma de fazer isso, e foi o Conselho mesmo que nos sugeriu que a gente alterasse o nosso regimento interno para que as nossas comissões permanentes pudessem ser em número maior, com um número maior de integrantes, porque antes ela tinha um estabelecimento de um número pequeno, e a gente criou, então, fizemos essa mudança no regimento e aprovamos no Conselho Municipal a criação dessa comissão permanente, né? Para e passo a esse processo de criação e institucionalização, o que a gente foi vendo foi um avanço das terceirizações para além dos serviços do Hospital Ouro Verde. Então, o Mário Gatti passou a ter mais serviços terceirizados, e as UPAs e pronto atendimento
e pronto atendimento com a criação da rede, também ampliou o número de serviços terceirizados que não havia, né? Serviços como farmácia e outros passaram a ser terceirizados e isso não acontecia antes. Quer dizer, a própria rede sendo realmente o meio, aquilo que a gente achava que ia acontecer, estava acontecendo mesmo. Estabelecendo uma estratégia de terceirização dos serviços para além daquilo que já estava terceirizado, que era o Ouro Verde. Nesse sentido, a gente, então, foi trabalhando com a ideia de como é que a gente ia compor essa comissão, né? Trabalhando com todos os conselhos locais que existiam e também com representantes de serviços onde não havia conselho local. Nesse interim, a Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu em abril de 2019, deliberou pela revogação da lei que criou a rede, que foi de março de 2018, né? Fizemos também uma conferência livre das urgências, onde se estabeleceram várias propostas que fazia bastante coro com o que estava na conferência e também com a ideia de amalgamar, de fazer com que essa rede pudesse voltar a ter a supervisão, né, estar subordinada ao sistema de saúde de Campinas, coisa que hoje ainda não acontece, porque a rede continua duplicando aí a gestão no sistema, né? E, nesse meio de tempo, a gente conseguiu também criar o Conselho Local do Ouro Verde, com muita dificuldade, né? Lá a gente tem trabalhadores seletistas, com quase nenhuma, ou com muita dificuldade, inclusive, em relação à maneira como são assediados, né? Essa coisa da rotatividade é alta, então é mais difícil você conseguir manter um conselho local desenvolvido dessa forma, mas a gente criou esse conselho local, fizemos a eleição, né? Um dos expositores aqui, inclusive, é um trabalhador deste conselho local, representante dos trabalhadores nesse conselho local, né? E, finalmente, a gente consegue instituir essa comissão já nos finais de 2019. A gente faz 2 reuniões ainda em 2019, algumas tentativas, e no final de 2019 a gente consegue instituir essa comissão que gradativamente começa a ser composta dos seus integrantes aí. A gente precisa dizer que, então, eu vou falar um pouco dessa composição, por conta desse número grande de serviços representados, né? A gente está trabalhando com 16 usuários, entre titulares e suplentes, e, claro, a paridade de 8 e 8 trabalhadores e gestores, né? E aí, aí são as UPAs, né? Campo Grande, Anchieta, São José e Carlos Lourenço, tendo os usuários um titular e um suplente, o SAMU também, o Hospital Mário Gatti, o Hospital Ouro Verde, e o Conselho Municipal, como é uma comissão do Conselho Municipal, o Conselho Municipal também tem os seus representantes nessa comissão. Aliás, é o Conselho que coordena essa comissão, por ser uma comissão do Conselho, né, combinada com os conselhos locais de cada serviço, né? E aí a composição, onde trabalhadores são a metade e intercalam, fazem uma indicação de titularidade e suplência em revezamento, para a gente poder manter a questão da paridade, né? O conselho faz a coordenação, preferencialmente alguém integrante da executiva faz essa coordenação da comissão. E a gente foi informado já no início de fevereiro, pouco antes do início do processo da pandemia na cidade, que o gestor, o presidente da rede, Mário Gatti, não reconhecia a comissão e não indicaria os gestores representantes na comissão, tá? Então, nós entramos com uma representação no Ministério Público, questionando, porque ele não pode fazer isso, né? É uma comissão do Conselho Municipal, ele não tem essa autoridade para não indicar os gestores, né? Ele tem que o controle social está acima dessa decisão dele, né? Mas essa representação que nós fizemos ao Ministério Público ainda não foi tramitada, muito por conta da pandemia. Ela foi dada
a gente conseguiu entrar com ela no momento em que eles começaram o home office e eles ainda não tramitaram essa representação. E aí nós decidimos que a gente faria, uma das primeiras decisões que nós tomamos é que a gente faria com que a comissão funcionasse mesmo sem os gestores indicados pelo presidente da rede, Mário Gatti. Nós contamos com pelo menos 2 representantes de gestores, um da UPA Anchieta e outro da Secretaria Municipal de Saúde, que fizeram as suas indicações, mesmo que o presidente não tenha feito, né? Então, aí nós temos 2 aliados aí que não atenderam essa maneira aí do presidente ver a nossa comissão e estão participando assiduamente, inclusive, dos nossos trabalhos, né? E nesse interim, durante a pandemia, de março até setembro, até agosto, na verdade, nós não conseguimos nos reunir, foi bem difícil, por muitas, enfim, eventualidades do próprio conselho e dos conselhos locais também, né? E, finalmente, em setembro, a gente volta a se reunir, retomando as nossas reuniões mensais, e estamos fazendo vários debates, pedindo dados, levantando informações e pautando a própria executiva do conselho e o próprio pleno do conselho, né? Então, algumas das informações que a gente trabalhou nesses 3 últimos meses aí, a questão da falta de condições de trabalho e de insumos nas UPAs, a falta de profissionais em escalas médicas, a prorrogação de contratos de pessoal que estavam vencidos, a questão da alteração do foco de atendimento em uma das UPAs, que estava sendo falado que seria saúde mental, enfim, houve uma reformulação aí nesse processo. A questão de um estudo muito, muito relevante, que o Zé Augusto, inclusive, acredito que vai comentar sobre ele, que a gente a partir de informações que a gente conseguiu obter da Secretaria sobre dados dos hospitais de Campinas, onde a gente constata uma situação bastante grave, relativa a indicadores de mortalidade, taxa de ocupação e internação, nesses anos aí de 2015 e 2019, processo de demissões que aconteceram recentemente no Ouro Verde, agora em setembro, onde a gente teve uma atuação conjunta com o Sindicato dos Trabalhadores do Ouro Verde, pleiteando informações, pressionando para que fossem esclarecidos os motivos das demissões, e esse processo ainda está em curso, né? Especialmente com discussões aí de desmontagem de setores que agora, com o recrudescimento da pandemia, precisam ser remontados imediatamente, e a gente não sabe se aquele hospital vai conseguir, na necessidade de dar conta do recrudescimento de casos que a gente tem na velocidade que é necessária, inclusive porque essas pessoas foram formadas e foram demitidas, e agora você vai simplesmente recontratar. Como, né? Assim, de onde é que vão vir as pessoas que você acumulou capacitação, né? E todo um traquejo no lidar com a pandemia, e agora você demite e recontrata de novo assim do nada? Então, essa é uma questão, inclusive, que nós estamos pontuando. O levantamento, inclusive, por conta da demanda das sequelas de Covid que a gente está fazendo e que a gente, inclusive, vai fazer essa discussão em breve também no Conselho, e esses dados que foram levantados em relação aos dados hospitalares vão ser pauta do Conselho Municipal de Saúde em fevereiro de 2021, a partir de uma discussão que a gente fez na executiva já agora recentemente, e que, enfim, o processo da comissão vem aí fortalecendo a gente nas lutas de uma forma geral, né? Este hoje é a composição da nossa comissão, ela está bastante, já com bastante pessoas participando, profissionais, usuários participando, né? A nossa próxima reunião vai ser agora dia 14 de dezembro, mesmo sem a participação dos gestores, a gente está fazendo uma atuação onde estamos problematizando bastante situações e exercendo o nosso papel enquanto controle social, né? Era isso da minha parte, não sei se eu avancei demais no tempo aí, e aí as nossas informações, quem quiser falar com a gente também pode anotar aí os nossos e-mails, né? E agradeço muito a oportunidade de estar aqui, esse convite de estar trocando ideias e aprendendo e querendo saber mais também de outras experiências para a gente
desenvolver trabalhos conjuntos aí, quem sabe, tá bom? Um abração para vocês. Até daqui a pouquinho. Nós que agradecemos, Nayara, uma experiência muito rica, que nos inspira bastante. Eu peço agora à Ana Cláudia que continue. A Ana Cláudia Mendonça é enfermeira da UPA Carlos Lourenço, integrante da comissão também. Boa tarde para todos. Vou dar um pouco de continuidade no que a Nayara estava falando e contar um pouco da minha experiência como trabalhadora na rede de urgência, né, e participante da comissão permanente do Conselho. Acho que como a Nayara já colocou, a construção dessa nossa experiência de comissão, ela começou antes mesmo de ser publicado no Diário Oficial, foi uma grande luta, principalmente porque com o advento da rede Mário Gatti no município, né, quando se dividiu a Secretaria de Saúde em duas, né, assim, por mais que se fale que não, mas é isso na prática que existe, os trabalhadores e os usuários também precisavam de um canal um pouco para colocar as questões, porque das questões de gestão, de participação, a gente foi totalmente apartado, porque a forma que foi colocado para nós o início da rede Mário Gatti foi de uma forma muito súbita e com pouca discussão dos impactos nisso, né? Acho que eu vou começar um pouco dizendo que, pensando nas unidades, né, nos equipamentos de saúde que foram agregados a essa rede de urgência, a gente acredita como trabalhador que faz pouco sentido, porque atualmente eu estou numa UPA, mas dentro da rede de urgência de Campinas já estive no SAMU, estou numa UPA, já estive no hospital também, no Mário Gatti, e o que a gente vê é que assim, não existe SUS se não tiver a ponta também com atenção básica, com as especialidades, né, e se não tiver preceitos que sejam cumpridos. Então, a gente tem muita clareza que a rede veio para poder terceirizar os serviços e precarizar o atendimento de uma forma geral, porque até o momento a gente não conseguiu perceber nenhuma divisão de benefícios entre os equipamentos dessa rede de urgência que se formou. A gente só teve uma divisão de um cobertor curto que cada um puxa um pouco para o seu lado. Então, acho que dando um pouco de exemplo como trabalhadores, no momento da formação da rede, a gente tinha, por exemplo, no SAMU, as equipes estavam completas, né, ou quase completas, precisava de uma necessidade pouca de recursos humanos. Nas UPAs, também, algumas um pouco melhor, um pouco pior, mas também não estavam incompletas. Quando veio a rede Mário Gatti, se distribuiu os trabalhadores para, principalmente, compor o quadro de funcionários do Hospital Mário Gatti, que era um quadro defasado também. E essas composições foram feitas sem nenhum tipo de estudo sério antes, né? Então, cada unidade, cada componente, né, que esteve junto sobre a rede Mário Gatti tem uma função. E a partir do momento que ela ficou sob a gestão hospitalar, demorou um tempo para entender qual que era a função de cada equipamento de urgência, qual que era a função da PH móvel, qual que era a função da UPA, qual que era a função dos hospitais. E a gente sabe que veio nesse sentido muito para resolver o problema do Hospital Ouro Verde, que tinha sido roubado, né? Estou procurando uma palavra melhor, mas ainda não consigo encontrar, e precisava dar um sentido para isso, e o sentido para isso foi tirar o MOES que fazia a gestão, que estava, né, responsável por um crime, né, uma corrupção, desvio de verbas, e colocar 19, né? Então, a gente sabe que dentro desses equipamentos, né, de saúde, um hospital importante, forte, numa área periférica que atende, além de atender as questões de saúde da população ao entorno, também é referência para a internação de outros municípios, né? Esse hospital foi terceirizado de uma forma que, para os trabalhadores, ela não tem vantagem nenhuma e muito menos para o usuário. Os salários foram rebaixados, existem empresas que contratam médicos para UTI, aí outra que contrata para pronto-socorro, a equipe de enfermagem, fisioterapia, um outro tipo de contrato. A gente fica sempre imaginando como é que deve ser um ambiente que todo mundo trabalhe dessa forma, com tantos contratos diferentes juntos, né? Você não consegue formar um corpo. Se a justificativa para isso fosse melhorar a qualidade do atendimento, ou melhorar a qualidade para o usuário, ou
que fosse instituído protocolos de atenção nesse hospital ou nos demais equipamentos da urgência, a gente também não viu isso. Então, assim, são unidades que trabalham sem protocolo de urgência, a gente desconhece, né, isso. A unidade que eu estou também não tem um protocolo clínico de infarto, de AVC, de fratura, enfim, né? Então, a gente teve um aglomerado de unidades para se dar conta aí de uma gestão que a gente sabe que a finalidade é terceirizar, não existe outra senão essa. Acho que um pouco continuando, e nesse sentido, a experiência de participar da comissão, ela ajuda a gente a colocar essas sensações, esse sentimento de se sentir sozinho, às vezes, dentro de cada unidade, de cada serviço, é como se a gente conseguisse dar vazão também para as questões que a gente sabe que para os trabalhadores é importante, que isso impacta na saúde, e que são muitos trabalhadores, muitos são servidores do município, e que têm experiência ou podem ajudar a compor também propostas para a gestão, e a gente não se sente escutado nesse sentido, né? Acho que vou dar um exemplo aqui, acho que quando veio a notícia que ia ter uma UPA que ia ser referência de psiquiatria, a gente recorda que na conferência das urgências que a gente fez em 2019, uma das propostas foi ampliar CAPs álcool e drogas 24 horas, né? E os CAPs não estão dentro dessa rede de urgência, né? Então, a gente vê um esforço grande de muitas pessoas de pensar o cuidado da urgência ampliado, inclusive com atenção primária, com a saúde mental, com outros serviços, e esse modelo não comporta esse pensamento, né? Não comporta o que a gente de fato vê como um sistema único de saúde, né? Que ele tenha seus vários órgãos dentro desse sistema e que eles têm que funcionar juntos, mas parece que separado não tem muito sentido. Acho que uma outra questão também, que o que me parece, assim, tanto para a gestão quanto para os trabalhadores, que eu acho que pode ser complicado, é que no momento que se reúne, né, sob o guarda-chuva da autarquia hospitalar, né, do hospital, se fortalece essa autarquia para dar conta dos serviços, esquecem também um pouco da Lei 2048, que tem muitos preceitos, inclusive para treinamentos dos profissionais do atendimento pré-hospitalar, assim, não parece para nós que existe um fio condutor, né, com relação ao cuidado, com relação à educação permanente, né? O que a gente tem pontualmente são treinamentos específicos, pontuais, às vezes, sobre uma questão ou outra, uma medicação na urgência, mas não existe um pensamento, um treinamento, um protocolo que a gente perceba que isso seja contínuo, sabe? É sempre segmentado, partido, recortado, e nunca como se fosse uma coisa... Com licença, Ana, desculpa. Olha só, desculpa, Ana Cláudia. Eu só vim pedir para Ana Paula liberar, que tem gente pedindo para entrar na sala já faz um tempo. E é para ficar atento nisso, né, que tem mais gente querendo participar, tá bom? Desculpa te interromper, Ana Cláudia. Imagina. Bom, eu acho que um pouco é isso. Acho que eu vou deixar também para os meus colegas falarem, né? E acho que pensando, acho que só para terminar, acho que uma coisa que eu esqueci de falar, a unidade que eu trabalho hoje foi uma unidade que abriu em 2019. Acho que pensando também assim, né? Qual que é a necessidade, assim, como é que essa rede de urgência vê a necessidade de um equipamento e como ele deve servir a esse território, servir a essa população, né? A unidade que eu trabalho, ela abriu emergencialmente em novembro, não funcionando aos finais de semana. Então, era uma UPA 24 horas, de segunda a sexta. Sábado e domingo não funcionava. Então, para a gente que era trabalhador, tinha toda uma questão de como transferir os pacientes que estavam em acompanhamento ali. Então, isso foi uma grande, assim, um grande esforço de tentar abrir uma unidade nova, mas, ao mesmo tempo, sem ter, né, sem ela estar efetiva, né? Depois que ela foi inaugurada, ela ficou um tempo sem abrir de final de semana, e quando chegou próximo da pandemia, com uma contratação de servidores emergenciais, ela conseguiu, né, e a necessidade mesmo, né, perante a emergência, né, a urgência que se vive até o momento, ela abriu de final de semana, teve um contrato maior, e abriu. A maior dificuldade de contratação de servidores emergenciais para compor essas UPAs, né, porque, veja, acho que só para tentar explicar, no Hospital Ouro Verde, muitas terceirizadas. No hospital e nas UPAs do SAMU,
muitos servidores emergenciais e alguns terceiros de farmácia, segurança, administração, então um pouco misto esse conjunto aí de trabalhadores. Mas na unidade que eu estava, foi contratado servidores emergenciais e, a princípio, não deu conta de contratar, por exemplo, enfermeiros, total de enfermeiros e médicos. Contratou técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, não. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um concurso vigente, funcionando na prefeitura municipal, aberto, selecionado, de enfermeiros e médicos, e essas pessoas que já foram selecionadas, que passaram por uma seleção criteriosa, elas não podem trabalhar, elas não podem ser selecionadas para escolher vaga na unidade de urgência que precisa, no meio de uma pandemia, o concurso aberto, né? Então, assim, são tantas contradições que fica difícil a gente até entender e poder explicar, né, por que as coisas estão desse jeito. De forma que a unidade que a gente abriu conseguiu abrir de final de semana com contratação de servidores emergenciais e logo depois, mais ou menos em junho, ela virou uma enfermaria de Covid. Durante meados de junho, agosto e setembro. Em setembro, ela voltar como UPA. E a gente acredita que o fechamento de uma unidade de pronto atendimento, que naquele momento já estava aberta 24 horas, para fechar e virar uma enfermaria, não fazia sentido nenhum. O município tinha contratado leitos de um hospital de campanha que poderia ser ampliado, que tinha como ampliar mais leitos. Então, realmente, assim, não enxergamos um projeto, um planejamento baseado nas necessidades da população. Acho que isso aqui, para a gente que é trabalhador, é mais difícil, né? Porque o que eu vejo, né, o que eu sinto pelas pessoas que eu trabalho, que são comprometidas, a gente vê que, independente da política adotada, os profissionais da saúde, eles fazem muito esforço para dar conta, né? E concordando ou não com o que se tem, a gente tem o compromisso com o paciente em primeiro lugar. Mas a gente imagina que o melhor seja que a gente consiga construir um cuidado coordenado, que é em consonância com o que se preza na Constituição, na lei do SUS. E acho que é isso, gente. Eu vou deixar um pouco o José Augusto falar, porque acho que ele também tem outros dados que também acho que complementam aqui o que a gente está falando, tá bom? E queria agradecer bastante o convite, é muito importante para nós estar aqui, poder também ouvir os conselheiros de outros municípios, enriquecer o debate. Obrigada. Obrigada, Ana. Passo agora para José Augusto Vasconcelos Neto, médico clínico, conselheiro trabalhador do Conselho do Hospital Ouro Verde, integrante da comissão. Vocês estão me ouvindo? O microfone está funcionando? Está chiando, está bastante chiando. Melhor sim? Não. Está um pouco melhor agora, ainda tem com a chiadeira, mas é um pouco mais tranquila. Ok. Eu acho que muito do que eu tinha pensado em falar já foi falado pela Nayara e pela Ana Cláudia. Lembrando, então, Campinas é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Eu não sei se vocês estão vendo, eu estou compartilhando aqui umas anotações. Sim, visualizamos. Isso. Então, é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, com uma rede de saúde bastante complexa. O município de Campinas foi um dos pioneiros na época da implantação do SUS, nos anos 80. Campinas e Curitiba fazem parte da história da reforma sanitária. Depois desse início, digamos assim, glorioso, nós passamos por uma fase de estagnação que estamos até agora. Além dos serviços que já foram mencionados pela Nayara e pela Ana Cláudia, acho que é importante lembrar que nós temos 2 hospitais universitários na cidade de Campinas. Um hospital estadual, da Universidade Estadual de Campinas, e um hospital filantrópico da PUC. O Hospital Mário Gatti é o hospital mais antigo, né? São 2 hospitais públicos municipais, é o Mário Gatti e o Ouro Verde. O Mário Gatti foi fundado em 74 e ele é uma autarquia, onde a maior parte dos trabalhadores ainda é estatutário. Mas nos últimos 7 anos, sob uma gestão privatizante, que não fez reposição dos que estavam se aposentando, e, ao contrário, começou a contratar terceirizações
de maneira que eu acho que talvez seja legal. Esse impasse entre a autarquia e os estatutários, por um lado, e a gestão privatizante, por outro, levou à estagnação do hospital. Então, é um hospital que não aumenta a oferta, não aumenta nem diminui sua oferta de serviços há muitos anos, não tem investimento nenhum. É um hospital onde os trabalhadores estão na defensiva. A situação do Hospital Ouro Verde já foi mencionada pela Nayara e pela Ana Cláudia, é uma situação absolutamente anômala. É um hospital relativamente novo, foi gerido nos seus primeiros anos por 2 organizações sociais, até que se descobriu um grande escândalo de corrupção e desvio de dinheiro público com essa organização social de nome Vitale. E a resposta da prefeitura, em vez de fazer a intervenção, como manda a lei das organizações sociais, a requisição administrativa da pessoa jurídica, e a intervenção para manter os serviços funcionando, foi criar uma estrutura completamente nova, essa tal de Rede Mário Gatti, que não existia, que tem uma série de vícios legais na sua criação. Eu acredito que ela é ilegal, nós temos pareceres jurídicos mostrando uma série de ilegalidades, e que terminou produzindo um quadro muito ruim na cidade, na ciência hospitalar do município. O duplo comando no SUS municipal, já mencionado, é uma autarquia de fachada, mas, na verdade, é apenas uma agência de contratação de empresas de terceiros para fornecimento de mão de obra. Não é organização social, é muito pior que organização social. O resultado desse modelo é a redução da oferta de serviços, a perda da resolutividade, a piora da qualidade e o aumento do custo de toda essa estrutura. Com relação à urgência e emergência em Campinas, nós temos os 2 hospitais universitários que têm pronto-socorros porta fechada, são pronto-socorros referenciados. É claro que a gente sabe que essas portas fechadas funcionam como uma certa espécie de peneira, muitos pacientes conseguem atendimento, alguns não conseguem. E temos esses 2 hospitais públicos que eu já tinha mencionado acima, que funcionam com pronto-socorros de porta aberta. As 4 UPAs, que fazem um atendimento de qualidade inferior, não tem como dizer de outra maneira, né, para as verdadeiras urgências, e é um atendimento de qualidade inferior também para os pacientes que não são urgência, para os pacientes crônicos descompensados, que estariam melhor atendidos na rede básica, mas têm dificuldades de acesso na rede básica e terminam indo para as UPAs. Então, são 4 unidades, o modelo todo de UPAs tem deficiências crônicas, e nós tivemos a informação agora, no apagar das luzes desta gestão, há cerca de 1 ou 2 semanas, de que a Rede Mário Gatti e a Secretaria, ou não sei quem, está negociando a entrega destas UPAs para a gestão de uma universidade privada e de uma universidade pública, sem nenhum debate a respeito previamente. Eu vou colocar alguns pontos aqui um pouco pessoais de análise da situação de urgência e emergência e o que isso reflete com relação à atuação da comissão permanente. Então, acho que a parte mais saudável da urgência e emergência de Campinas é o SAMU. Nós tivemos na cidade, Campinas foi pioneira na implantação do SAMU, ainda no comecinho da década de 90, e é uma estrutura, é uma modalidade de atendimento, o APH, que apesar das deficiências crônicas, das carências estruturais enormes, funciona muito bem e tem resultado muito bom. Os PAs, na minha opinião pessoal, isto não é a opinião da comissão, é a opinião pessoal de José Augusto, nunca funcionaram bem. Já temos em Campinas 30 anos de experiência com UPAs, e acho que é o suficiente para aprender que esse negócio não funciona bem. A crônica falta de profissionais, já mencionada pela Ana Cláudia, falta de recursos de todo tipo, falta de protocolos, como a Ana Cláudia lembrou, condições inadequadas, inclusive para controle de infecções hospitalares. A meu ver, um modelo de assistência fracassado, tem que ser repensado, e acho que, em vez de aproximar as UPAs da rede hospitalar, eu acho que elas deveriam ter sido aproximadas da rede básica, opinião pessoal do José Augusto.
Com relação aos serviços de urgência e emergência universitários, dos hospitais universitários, o fato de serem referenciados termina criando uma catraca, um obstáculo à entrada dos pacientes. Esse obstáculo não resolveu a sobrecarga dos serviços e termina criando dificuldade no acesso, com impacto na qualidade da assistência para o cidadão. Finalmente, com relação à comissão permanente, é uma experiência muito recente, nós não completamos nem um ano de trabalho, e então qualquer balanço a ser feito nesse momento é um balanço provisório. Uma das dificuldades que nós enfrentamos na própria constituição da comissão permanente, um assunto já mencionado pela Nayara, é a alta rotatividade dos trabalhadores precarizados, trabalhadores pejotizados, sem organização e com muita dificuldade de atuação, inclusive dos sindicatos. Nós estamos começando o trabalho esse ano com uma análise quantitativa, análise de indicadores, que pode dar força e profundidade aos debates. Eu não vou apresentar os dados aqui, porque ele varia muito tempo, mas apenas queria trazer esse testemunho de que ter números e discutir os números, discutir a realidade, ajuda a ter um olhar um pouco mais completo e complexo sobre o que está acontecendo. Eu acredito que a gente já consegue vislumbrar que essa comissão permanente vai qualificar muito a atuação do Conselho Municipal de Saúde, mas acho que já tem algumas dificuldades no horizonte. Uma das dificuldades é que são dois assuntos muito complexos. É a mesma comissão permanente para discutir assistência hospitalar e assistência de urgência e emergência. Então, são dois assuntos muito complexos e eu acho que vai ser difícil a gente conseguir ter perna para discutir estes dois assuntos na profundidade que ambos exigem. E, finalmente, uma opinião pessoal do José Augusto: a comissão permanente, ela terminou sendo criada com um desenho que funciona quase como um espelho da rede Mário Gatti. Eu acho que, à medida em que a gente consiga amadurecer, a gente deve tentar se descolar um pouco do arranjo institucional da rede, que é um arranjo teratológico, é uma monstruosidade, e acho que a gente tem que procurar ter um arranjo que seja mais orgânico, tanto com assistência hospitalar, quanto com assistência de urgência e emergência no município. Eu acho que, rapidamente, eu consegui, pelo menos, mencionar os aspectos que eu achava mais importantes, e daí eu fico à disposição para perguntas depois. Muito obrigado, Ana Paula. Obrigada, José. Agradeço a sua contribuição. Nós temos a informação, a Denise, da comissão, também gostaria de contribuir. Peço a Denise que, se ela puder contribuir, que ela abra o seu microfone, inicie sua fala, e peço licença ao Nadir para, na sequência, ser ele, né? Como a gente está falando da experiência de Campinas, acho que, para não interromper as contribuições, a gente poderia seguir assim. Pode ser? Tudo bem. Pode ser. Pode ser, Ana Paula. Tudo bem para mim. Obrigada. Denise, eu não te vejo aqui. Eu não visualizo a Denise na sala, então vamos dar a sequência com você, Nadir, por favor. Nadir Francisco, do Amaral, do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo, do segmento usuário, patologias, e coordenador da Comissão da População Idosa do Conselho. Por favor. Tá, bom, boa tarde a todos os presentes aqui. Eu quero agradecer ao doutor Armando, da RBCE, e o Seite por me convidarem, né, para a gente falar aqui sobre esse segmento dentro da população, né, que são os idosos. Eu comecei a minha gestão esse ano no Conselho Municipal de Saúde e peguei a Comissão da Saúde da População Idosa, porque também faço parte desse coletivo e me aflige muito a situação
em que se encontra o idoso, não só em São Paulo, no Brasil, no mundo, e essa pandemia nos alertou de como a sociedade nos vê. E como a sociedade nos vê, reflete em tudo, né? Principalmente na nossa saúde. A gente está virando uma moeda de troca, né? Vivemos numa sociedade que, se produzimos, temos retorno. Se a gente não produz, somos descartados, né? É uma coisa complicada, dura de se falar, mas é assim que nós estamos vendo. E eu não sei, na próxima pandemia, como é que isso vai ser tratado, né? Eu vejo aqui, me aflige vocês, trabalhadores da saúde, falando da gravidade, né? Numa cidade que tem 1 milhão de habitantes, e eu penso na minha, que tem 12 milhões, né? Que nós temos quase 2 milhões de habitantes idosos, sendo que quase 1 milhão e 700 é SUS dependente. Então, isso me aflige muito. E nas nossas conversas, né, na nossa comissão, ainda não é bem claro, né, o que é saúde do idoso para a saúde do município de São Paulo. Esse tema de urgência e emergência, para nós, é essencial no nosso olhar como saúde, né? E a gente vê que não estão bem preparados para nos receber, né? Quando a gente pega uma planilha orçamentária que foi agora para a Câmara Municipal de Saúde, em que tem quatro tópicos, né, e destinados, carimbado para nós, e esse total dá R$ 1.822.000 para o idoso. E quando a gente vai atrás de informações, lá no Comissão de Finanças e Orçamento, eles falam, olha, vocês têm mais 4 bilhões e 300, mas vocês têm que entrar na briga. Aí, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, me falam, todos os programas têm um olhar para o idoso. Mas que olhar é esse? Olhar amigo? Olhar para disseminar, para acabar? Porque nós damos custo, né? Nós somos uma população que tem que ter um olhar especial. Nós somos caros para o sistema, tanto público como privado, que também a gente pode deixar, porque mesmo pagando, que a gente recebe muita informação que não tem. Então, a gente fica imaginando como é que vai ser o idoso. Ainda até nós tivemos em São Paulo, ganhamos o selo do amigo do idoso. É uma coisa que me preocupa nesse demonstrativo do amigo do idoso. O que eles viram na saúde para ganhar esse selo? Eu não sei se a saúde não entra nesses pré-requisitos para ser o amigo do idoso, né? Eu não sei se é amigo da onça do idoso, né? Que amigo é esse do idoso? Então, isso me preocupa muito. E esse tema é crucial para nós, né? Essa estrutura da urgência e emergência. Essas pessoas, a gente fica questionando o preparo dessas pessoas, né? Como é que essas pessoas estão preparadas para nos olhar, o idoso, né? Se não temos geriatras, se não temos gerontólogos, né? Eu estou falando de São Paulo, 12 milhões de habitantes, né? Que 6 macro-regiões, né? Que cada região tem em torno de quase 2 milhões de habitantes. Então, cada um é um país, né? Fora um país, São Paulo, né? Da cidade de São Paulo. Então, como é que isso é visto? Quando a gente pega, porque sem recursos financeiros, nós não chegaremos a fazer nada. Temos as melhores propostas, a melhor boa vontade, mas sem recurso financeiro, como é que nós podemos trabalhar com verba carimbada dentro do orçamento público de saúde? R$ 1.822.000, né? Eu não falo da outra que nós temos que entrar na disputa, né? Na briga, né? Quem grita mais, quem tem uma figura mais bonita, quem produz mais, né? Vamos investir em quem produz, né? Vamos investir em quem gera retorno, vamos investir em quem paga imposto, por mais que tenhamos feito isso em toda a trajetória da nossa vida, né? Então, é uma preocupação. Por isso, eu acho que, quando eu ouço, né, uma cidade como Campinas e os trabalhadores falarem da situação que se encontra, eu fico imaginando trazer esses problemas para nós aqui no município de São Paulo. Como o Leandro falou, foi criada uma comissão de urgência e emergência, né, e que nós teremos que participar dessa aí para mostrarmos que nós estamos aqui, existimos. Ontem, também no debate, Márcio Porsche mantinha mais 2 palestrantes
falando de recursos financeiros, né, de para onde vai o dinheiro, da onde vem o dinheiro. Uns dizem que tem dinheiro, que tem financiamento, outros dizem que não tem. Bom, eu quero ser atendido. Eu quero ser atendido. Eu e meu coletivo de 2 milhões de habitantes, de quase 2 milhões de habitantes aqui em São Paulo, nós queremos ser atendidos. E nós queremos uma saúde humanitária, né? Nós queremos que tenha um começo, que tenha um meio, que tenha um fim. E isso nós não vemos. E, como já falei, me preocupa muito quando um gestor público fala: tem que ter um olhar para o idoso nesse contexto de saúde. Esse olhar me deixa apavorado. Né? Esse olhar me deixa muito apavorado. Quando vemos que, não estou questionando a quantidade de recursos para um, para outro, se é justo ou não. O movimento AIDS, Deste AIDS em São Paulo, ele tem 14 milhões e 600 mil em recursos. Né? E nós temos 1.822.000. Eu não estou dizendo que eles merecem ou não merecem, por favor. Não estou julgando aí. Né? Mas somos uma população realmente muito carente de informação que o sistema de saúde não sabe trabalhar, o sistema de saúde não se comunica, então nós precisamos nos comunicar, né? Eu acho que é importantíssimo essa comunicação, porque quando a gente fez eu peguei aqui uma enquete da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, o IDEA digital do idoso, todas as regiões sempre falam que falta URSE, falta incrementar o programa PAI, né? Intensificar a estratégia de saúde de família, faltam pessoas com olhar e atendimento para o idoso, né? Porque tem que ter um olhar, né? Um cuidador, porque tudo interfere na saúde do idoso. Né? Imagine a urgência e emergência disso. Como é que esses funcionários desse contexto, né, de urgência e emergência nos trata? Né? Todos os recursos, nós não podemos generalizar, mas o que eles passam também não é fácil dentro dessa estrutura de saúde que se encontra aqui em São Paulo. Então, é muito importante, até pedir para o Seiti, né, para a gente poder falar sobre a saúde do idoso, né, esse olhar do idoso. Né? Agora mesmo saiu o relatório de direitos humanos, eu não sei se algum viu, saiu hoje o relatório de direitos humanos, né, e tem um tópico que fala do idoso, né, que tem pessoas idosas, a vulnerabilidade e a invisibilidade, por mais que aqui em São Paulo sejamos quase 2 milhões de habitantes. E entre as frases que foi citada nesse relatório, né, o doutor Alexandre da Silva, que escreveu esse tópico sobre os idosos, ele fala: um grupo que, na opinião de muitas pessoas, coloca em perigo toda uma economia, todo um modo de vida local, regional e até mundial. Somos despesa. Somos despesa. Então, nós temos que começar a mudar, né? Tentar mudar esses conceitos, e para mim fica entender, né? Entender como é que é essa articulação em saúde e como é que nesse recorte, urgência e emergência, o idoso será visto. Eu acho que nós precisamos cada vez mais dos espaços em que se discute saúde, colocar em destaque a saúde do idoso. A saúde do idoso, não só olhar, ele vai além desse olhar. Ele permeia a humanização e ele permeia também esses jovens de hoje serão idosos. Né? Então, você já tem que começar a se preparar para o que virá, porque nós agora estamos tentando fazer a nossa parte. Somos idosos, mas a nossa vida importa. Somos idosos, mas nós criamos uma base para que a saúde de vocês, jovens, lá na frente, seja não apenas olhada, mas seja participativa, seja respeitada, né, e tenha humanização com a pessoa idosa.
Então, o que eu quero falar é isso, é essa minha visão, não só de conselheiro, mas uma visão de usuário. E não esqueçamos também que precisamos tratar do idoso na saúde suplementar, que ainda nós não temos muita informação. Saúde suplementar é saúde. Ele faz parte do contexto SUS. E nós precisamos trabalhar com isso. Né? Porque mesmo pagando, nós somos os que damos mais despesa. Nós damos custo. Né? Isso tem que ser levado muito a sério no bojo, no entendimento de saúde pública e privada. Tá? Não esqueçamos também de discutir a saúde privada do idoso. Então, essa é a minha contribuição. Eu já passei por vários conselhos, né? Eu já estive como Conselheiro Nacional de Saúde, já estive como Conselho Estadual de Saúde de São Paulo, e realmente o idoso, em todas essas fases, naquela época mais atrás eu não era idoso, então eu não prestava muita atenção. Agora começou a pegar no meu pé, então eu estou prestando mais atenção, e com a pandemia, isso me assustou e muito. Então, nós precisamos dar um olhar, quando falamos em urgência e emergência, temos esse olhar um pouquinho mais apurado sobre a saúde do idoso, de como vamos recepcioná-lo, né? Porque é toda uma estrutura, é toda uma vulnerabilidade, uma fragilidade que tem que ser levada em conta. Tá? Então, essa é a minha fala. Eu não sou de falar muito, eu sou mais de ação. Eu prefiro ouvir mais e falar depois, né? Mas assim, nós precisamos, quando se discutir em qualquer parte, aí o Conselho Municipal de Saúde de Campinas propõe uma comissão do idoso, né? Propõe que seja aí também colocado uma comissão da saúde da população idosa dentro do município de Campinas, para a gente poder discutir, para a gente trocar figurinha aqui, né? Porque é muito importante dar essa atenção ao idoso, nesse contexto, em qualquer contexto que eu venha. Tá? Muito obrigado e vamos continuar com o evento. Obrigada, Nadir, por sua contribuição. Eu abro agora a fala para quem quiser tecer comentários ou fazer perguntas. Se puder sinalizar aqui no chat, fica mais fácil para a gente fazer organização. Nós não temos perguntas ainda aqui no chat, mas eu vou destinar 3 perguntas de modo especial aos colegas de Campinas. A gente da Rede Brasileira vê com muito esmero a existência dessa comissão, porque nós sabemos da dificuldade, né, da apropriação do controle social, né, dessa temática das urgências e do acesso hospitalar. Então, a gente fica muito feliz com essa experiência e muito ansioso por mergulhar e compreender o máximo, e também sempre na expectativa, né, de que essa experiência possa se replicar para outras pessoas e para outros territórios. Então, eu acho que o José já teceu algumas coisas sobre a questão das dificuldades, mas mesmo assim, eu gostaria de saber um pouco mais quais as principais dificuldades que vocês tiveram para construir essa comissão, né? E também, não só a dificuldade, mas quais foram os caminhos iniciais, né? Pensando que mais pessoas vão estar nos escutando, além das que estão aqui, que podem se inspirar na experiência de vocês. Então, em outros territórios, né, em outros conselhos, por onde começar para, né, ter comissões ou ter um espaço de diálogo sobre a atenção hospitalar e a urgência e emergência. E também uma outra questão que eu lembro da Ana Cláudia, né, trabalhando no Conselho do Butantã, né, em um tempo muito especial, e sei que, não sei, né, a olho nu talvez pareça que o segmento usuário, por exemplo, seja mais de uma melhor facilidade de entrada, né, para militar, para ter uma atuação nos conselhos, nessa experiência da atenção básica, né? Então, gostaria de saber se vocês veem
mais dificuldades ou quais as dificuldades principais do segmento usuário para se apropriar dessas bandeiras, para se apropriar das temáticas, né, e fazer a luta. E ao Nadir, também eu gostaria de trazer, eu acho que, de um modo especial, essa nossa conversa de hoje, ela fala muito, né, da participação social em geral. É claro que, né, com esse olhar da urgência e emergência e do acesso hospitalar, mas a gente não pode esquecer que, assim, na minha pouca experiência adentrando alguns conselhos, a gente vê muito grande a presença de usuários que acompanham os conselhos ou que são conselheiros, que são idosos, né? E aí, já ainda jovens, mas não tão jovem, né? Acho que os idosos, de modo especial, chama nesse momento bastante atenção, né? A forma aguerrida como estão lá presentes, e também toda uma experiência e toda uma bagagem no sentido do trato, de por onde a gente pode caminhar, de caminhos e de estratégias, e fico pensando como que ele pensa também a apropriação né, dos idosos dessas temáticas para também ter a sua contribuição nos conselhos, e peço aos demais que se animem, coloquem suas perguntas e os seus comentários para a gente continuar a nossa conversa. Quem gostaria de comentar, por favor, eu peço que abra o microfone. Eu posso falar, Ana Paula? Por favor, Nadir. A nossa comissão de idosos, na Chá do Povo de Idosos no Conselho Municipal de Saúde, somos quase 100 participantes, né? Eu montei um grupo de WhatsApp e mantenho um grupo de e-mails com várias pessoas que militam também na saúde do idoso, como o doutor Alexandre Kalash, o grupo da Fundação das ILPIs, né? Que também faz parte do nosso coletivo, alguns professores, porque a academia é essencial, é muito importante a academia nessa discussão. Eu estou falando, né, esse recorte idoso, né? É muito importante a participação da academia, que nos traga informação, a gente tem essa troca de informação, né? Também tem o Grande Conselho do Idoso na cidade de São Paulo, né? que eu também estou sendo candidato aqui pela região centro de São Paulo, né? Nós não tivemos, foi adiada a eleição por motivos, né, da pandemia, da idade, do deslocamento dos idosos até os locais de votação, ou aqueles que ainda não sabem manejar, né, essa tela toda, essa comunicação toda. Mas a gente consegue, eu tenho entrado em contato com vários fóruns aqui da cidade de São Paulo, nós participamos, né? A gente está se defendendo, né, dessa loucura que é a saúde de idoso, e não é só na cidade de São Paulo, é geral, né? É Brasil, né? Que tem muita coisa para ser mudado, né, para até chegar na saúde, né? Tem muitos conceitos a serem quebrados até chegar na saúde. Mas há uma participação, o idoso eles estão ocupando os seus espaços, né? Eles estão, o que nós precisamos é nos juntar mais, é criar uma rede forte, né? Porque juntos nós conseguimos fazer alguma coisa. E nós precisamos disso. Cada vez mais ter esse contato com... A gente fala em idosos, mas a gente aceita todo mundo. Todos aqueles que vierem e nos trouxerem informações, nos ajudarem, são bem-vindos. Nós não fazemos discriminação de nada, né? A gente quer ajuda. A gente quer ajuda. Nós precisamos disso. Dos novos, dos que estão, os mais adultos, dos mais velhos, nós precisamos de ajuda. É participação. O que nós precisamos é fazer com que as políticas de saúde, o sistema público, se comunique mais, né? Porque tudo interfere na saúde, né? Todas as secretarias, direitos humanos, assistência social, transporte, habitação, né? Porque tudo isso interfere na saúde. Nós precisamos criar uma rede, ter esse hábito de se conversar. A gestão pública, ela precisa conversar, certo? Ela precisa conversar. E os conselhos dessas secretarias que fazem o recorte do idoso precisam se unir também. Nós temos que ter esse diálogo. O que é uma grande falta é essa falta de diálogo dessas secretarias. Alguém aqui, eu não sei se compactua com o que eu estou falando, mas não há diálogo.
né? Parece que a gente fala sozinho e a gente está solto no mundo. Eu tenho uma grande... Agora eu comecei a ter um contato com a Secretaria de Cidadania, de Direitos Humanos e Cidadania. Estou entrando em contato com a SMADS, aqui em São Paulo, para a gente ter... Porque é o tripé, né? No caso da saúde. E tem muitos... E tem pontos ali que a gente tem que estar ligados. Né? Porque o Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, conversar com a Secretaria Municipal de Saúde. Nós não vemos esse diálogo. Né? Chegou até mim um problema de uma senhora com mais de 60 anos, que já faz 2 anos que ela precisa fazer uma operação no joelho e no quadril. Só que o município, segundo a informação que passa, já cumpriu a sua... Agora precisa ver o Estado. Aí a gente entra em contato com o Estado, mas não há uma conversa, não há um diálogo. O município precisa conversar com o Estado e vice-versa. O Estado conversar com o Ministério conversar com o município. Tem que haver, e eles não se conversam. Quando a gente fala, como eu falei, quando a gente fala em saúde, nós temos que ter recursos, porque sem recursos a gente não faz nada. Tem leis, a 141, e tem toda uma regulamentação. Tem várias leis que falam que destina-se dinheiro. Mas quando você vai e pega uma planilha orçamentária e vê que carimbados nós só temos R$1.822.000 numa cidade como São Paulo, o que se faz com isso? Que planejamento que se dá para fazer na saúde do idoso na cidade de São Paulo? Entendeu? Então, ainda tem mais 2 valores desses 1.822.000, que é R$1.000 para cada um. Então, você vê que a coisa é complicada. E os outros 4 bilhões e pouco, nós temos que entrar numa briga para a gente poder conseguir um recorte. Quando a gente chega e pergunta o que será feito para o idoso, para a saúde do idoso, no município de São Paulo, ele fica solto. Eu não consigo criar um link de como é que isso é feito, como é que chega recurso, como é que esse recurso perpassa pela essa ação e o final disso. Eu não tenho isso. Então, e como é que eu trabalho com esse tipo como é que eu analiso um plano de saúde, como é que eu analiso um relatório de saúde, né? Se nós temos toda uma estrutura, mapas regionais de saúde, né, epidemiológico, tá bom, tá, nós temos tudo isso aqui. E como é que isso reverte para uma população idosa? Então, a falta de diálogo, a falta de comunicação no sistema é uma coisa gritante. E olha que já faz um tempo, né, que eu estou na batalha, como eu já falei, já estive como conselheiro nacional, já estive como conselheiro estadual, voltei ao município e não muda. E não muda. Agora que antecipou com essa pandemia, esses contatos mais aproximados, através de lives, através de outros mecanismos, né, de comunicação, que nós também precisamos usar. Né? Então, quando a gente fala no recorte de saúde, de urgência e emergência, que isso é essencial para nós, isso já que deveria estar lotado de gente para discutir isso, para trazer experiências, para nos mostrar que é viável. Né? E o que nos assusta é quando nós vemos uma cidade como Campinas que está passando por tudo isso. Né? E que, né, o rapaz aqui fez uma observação, né? É um descaso, e não só com a saúde da população idosa, com todos, né? Aí eu nem chego em outros recortes daqui de plano de saúde. Mas o que falta é que esse encontro, né, esse congresso, ele foque também na comunicação. Nós precisamos mudar a comunicação, porque sem comunicação nós não sabemos os nossos pares, nós não sabemos com quem estamos falando. Nós falamos, né, solto. E não dá mais que nós tenhamos que criar esse link e as secretarias se comunicarem, né? E as pessoas que estão fazendo a gestão de saúde se comuniquem. Tá? Então, há uma necessidade urgente de comunicação. Tem muita coisa errada, a gente sabe disso. Né? Não é exclusividade de uma ou de outra cidade. Tem muita coisa. Isso nós falamos de um estado de São Paulo com 2 cidades grandes, né? Bem estruturadas, bem informadas,
Imagine o resto do nosso país como se encontra, né? A precariedade disso daí. Então, eu acho que, além de todas essas informações, a comunicação é essencial. A comunicação é essencial. E sem comunicação, nós não chegaremos, porque é uma arma poderosíssima. É uma arma poderosíssima que nós, do controle social, precisamos saber usar também. Obrigada, Nadir. Eu peço agora a palavra aos colegas, a Ana, a Nayara, ao José, que quiserem comentar as perguntas, e aproveito para acrescentar mais uma da Andréia Gomes. Ela pergunta: qual o meio legal para criar uma comissão especial de urgência e emergência no Conselho Municipal de Saúde? Não sei se a Ana quer começar, depois eu engato. Pode ser? Tá bom. O Zé também? É. E o Wagner? Acho que uma das primeiras perguntas aqui que você fez, Ana Paula, sobre as dificuldades na construção da comissão, acho que vou deixar para a Nayara responder depois, acho que junto com a questão que a Andréa colocou, mas foi uma construção com bastante consulta ao Conselho Nacional de Saúde também. Acho que veio da necessidade, o Conselho se movimentou, acho que junto com os trabalhadores usuários, para poder dar resposta a isso. E tem sido realmente uma experiência muito interessante, principalmente no contexto que a gente está vivendo em Campinas, que a gente também já expôs aqui. Acho que tem outra questão que você colocou sobre o segmento usuário, né? A gente se conhece lá do Butantan. Então, acho que colocando um pouco da minha experiência, né? Eu venho da atenção básica, na verdade, né? Assim, eu estou em Campinas há 5 anos, mas a minha história como trabalhadora, já há muitos anos, já sempre foi na atenção básica, na atenção primária à saúde. E quando eu vim para Campinas para assumir até o concurso e a vaga era do SAMU, eu achava até que na urgência, eu desconhecia movimentos de participação na urgência, né? Achava até que não existia. Conhecia uma enfermeira de Belo Horizonte, conhecia pouco, mas aí me aproximei realmente também das discussões da Rede Brasileira de Cooperação em Emergência em um momento, e acho que também fui conhecendo um pouco mais da legislação, do que foi preconizado, né? E recebi um treinamento adequado na minha chegada em Campinas, né? Acho que no SAMU isso era muito redondo, né? Eu senti inicialmente como trabalhadora uma responsabilização até do próprio município do serviço com relação à minha formação, vindo da atenção básica, que é uma coisa que eu sempre coloquei, me senti muito bem preparada, né? Ao trabalhar. E agora, assim, em pouquíssimo tempo, eu sinto um desmonte, né? Assim, sinto que os trabalhadores não estão sendo preparados para atuar numa área que exige, assim como todas as áreas, um acompanhamento, educação permanente, que isso já existe, né? Já está preconizado. E aí, com relação ao segmento usuário, nos conselhos locais de cada equipamento, né, no SAMU, nas UPAs, no Tomarigate, já existia conselhos locais funcionantes e a população né, muito ativa. Então, a participação desse segmento usuário, que já era nos conselhos locais, mantendo nos conselhos locais e fazendo parte da comissão, foi um processo que eu vejo de uma forma natural. O Conselho fomenta muito essa participação, isso é muito interessante, mas como trabalhadora, não percebi nenhum tipo de dificuldade. Talvez a Nayara possa falar maior, e até o Wagner, né, que é também do segmento usuário. Acho que isso fica um pouco refletido quando a gente organizou a conferência no ano de 2019 aqui, que foi um debate muito interessante, a Conferência das Urgências, e que a maioria das pessoas que participaram eram usuários, né? Então, o que eu me lembro, assim, acho que tinha muitos usuários, né, trabalhadores, tinha gestão também, tinha professores das universidades, então foi muito interessante. Então, para fazer a participação acontecer, acho que tem as pessoas estão participando, estão procurando participar. Acho que o conselho funciona muito bem como dar essa liga, sabe? Essa organização mesmo, mas as pessoas também têm
coisas interessantíssimas para falar, para contribuir, para participar. Isso é muito rico, assim, como trabalhadora, posso dizer que tenho aprendido muito, assim, bastante mesmo. Acho que eu vou passar para a Nayara, para o José, para o Wagner, se eles quiserem completar com alguma coisa. Não sei se respondi, Ana Paula, a sua questão sobre a participação. Oi, ô Zé, você quer falar alguma coisa? Wagner? Wagner que não falou ainda nada, quer comentar alguma questão? Da vez Eu posso falar. Errado, José. o seu som Eu vou falar. tá chiando Tá muito ruim. Tá Tá chiando muito muito. ruim. Tá chiando, né? Tá achando bastante que pode... Tá chiando muito. Alguma Tá com coisa que muito tá... ruído, alguma coisa... José. Pode tentar novamente? Permanece com muito ruído. E agora? Melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Não, eu queria fazer só um comentário rápido de solidariedade ao Nadir com relação à preocupação do atendimento de idosos em urgência e emergência, o despreparo dos profissionais para fazer esse atendimento e a solução falsamente piedosa de colocar idosos em cuidados paliativos apenas porque são idosos e porque as pessoas não sabem o que fazer com os idosos, mesmo quando eles têm doenças tratáveis, como sepse, por exemplo. Então, eu acho que esse é um tópico muito importante que atravessa todo o sistema de saúde e urgência e emergência também. E de resto, acho que, não sei se a Zilda gostaria de falar, Campinas tem uma experiência interessante na municipalização da regulação, uma experiência que difere um pouco do restante do estado. E a Zilda trabalha nesse setor, não sei se ela gostaria de falar. É só isso que eu queria acrescentar agora. Ô Zé, ô Zildo, você quer falar? Né? É que eu ia falar agora, mas aí ele deu essa deixa. Fala você, querida. Depois eu falo. Ou não? Não sei se ela estava querendo entrar nessa barca. Acho que ela não estava preparada para isso, né? Tá bom. Então ela disse assim, pode falar você. Então tá bom. Eu não estou preparada não, mas eu posso falar. Estou até de pijama, mas isso não é problema. Está super preparada, Boa tá de pijama. tarde, pessoal. Eu estou no Canadá, estou de férias, eu vou subir. Eu quero falar assim um pouquinho, porque essa deixa que o Zé me deu aí da regulação é muito preciosa, te agradeço, Zé. Porque eu senti, sabe, pessoal, Nayara, Ana, nesse período que a gente trabalhou aí para a eleição, né, que eu tentei me engajar, eu percebi que ninguém sabe nada sobre a regulação municipal. Nada. Não sabe nem sequer o nome da nossa regulação, sabe? E a nossa regulação é uma regulação que tem muito a contribuir, eu acho, no cenário do Estado de São Paulo e até nacional, porque nós fazemos internações, não vou dizer que são 100%, porque os hospitais terciários, eles recebem os pacientes nas portas e internam para dentro, né? Seriam os seus próprios leitos. Mas nós regulamos integralmente o Ouro Verde, nós temos leitos de apoio da rede de urgência no Irmãos Penteado, na Beneficência Portuguesa, a gente regulou todo o fluxo de Covid, a gente fez papel de observatório, informando para a gestão que estava acabando os leitos, que precisava contratar mais, de tal forma que a gente teve estrangulamento pequeno, teve demoras para internar os pacientes em alguns momentos, mas a gente conseguiu, num primeiro momento, encarar essa batalha. Então, acho que agora não é o momento para entrar em detalhe, mas eu queria, por isso, Nayara, eu escrevi ali que eu quero participar, porque eu queria que, pelo menos para dentro de Campinas, a gente conseguisse enriquecer essa discussão
Porque com o período de governo que a gente está iniciando, se a gente não se fortalecer, nós vamos ter muitas perdas, né? Muitas perdas. Então, a regulação do município de Campinas, ela tem feito um trabalho muito legal. Fiquei aqui pensando, a gente podia ter um conselho local, não tem. Tem muita coisa para dentro da regulação que precisa melhorar. Mas nós temos que fazer esse movimento, através do conselho a gente pode estimular, pode cobrar, e eu acho que a nossa regulação precisa ser melhor conhecida por nós mesmos, né? A começar pelo nome, pelo endereço, por todas as coisas que a gente faz, como faz. Nós usamos um software emprestado da Secretaria de Estado de São Paulo, e o software se chama CROSS, e as pessoas acham que nós somos a CROSS, nem tem entendimento. As unidades não têm entendimento de que nós somos uma unidade municipal, que a gente regula internação, exames de alta complexidade, oncologia, terapia renal substitutiva, tomografia, um monte de coisa, um monte. E a gente está em contato com a Unicamp, porque algumas coisas que a Unicamp fornece, a gente que fica nessa pactuação. Então, enfim, eu achei aqui um espaço, e durante esse período de campanha eu fiquei pensando, falei, Senhor, nós não somos conhecidos para dentro, não vocês do conselho militantes, mas de uma maneira geral, as pessoas não sabem, né? O que a gente faz e como faz. Então, eu acho que isso seria importante para fortalecer a regulação. Eu ainda acredito no poder da regulação. A gente fez coisas assim, vou falar só porque é lindo, para quem estiver ouvindo. A gente botou um velhinho num hospital e saiu vaga para a velhinha, a esposa dele em outro. A família pediu para botar os dois no mesmo hospital, a gente conseguiu fazer esse remanejamento. A gente está nesse nível de atenção com os pacientes, botando pessoas de uma mesma família no mesmo serviço. Então, a gente trabalha com o coração, né? A gente trabalha decor, Parker. É assim que eu acredito que deva ser a regulação. Então, por isso que eu entrei, porque até de pijama mesmo, eu acho que esse espaço para fazer essa fala é muito importante, para dentro, para nós, e para quem está fora saber que Campinas tem, sim, uma experiência muito legal na área de regulação e que tem sobrevivido, né, com deficiências, mas que eu acho que a gente tem que se agarrar nisso para não perder esses espaços. Obrigada pelo espaço de fala. É assim que a gente fica feliz, né? Fala a verdade. Bom, primeiro isso, essa já para mim já valeu assim total assim essa experiência dessa troca aqui, né? Inclusive de trazer a Zilda para essa nossa comissão, que eu acho que vai ser um enriquecimento muito bacana, assim, pelo papel que ela cumpre, por ser ela também como profissional que ela é, né? O que eu estava me organizando para falar em cima das questões que foram trazidas, assim, eu fui trabalhadora da rede de Campinas por mais de 20 anos e me aposentei, e ao mesmo tempo sempre fui usuária e militante do Movimento Popular de Saúde de Campinas. E fui eleita no Conselho Municipal pelo Movimento Popular de Saúde de Campinas. E, assim, sempre atuei vinculada ou à saúde mental, no Cândido Ferreira, quando começou o processo da cogestão, ou na atenção primária. E essa minha aproximação com a urgência e emergência, ela veio a partir da inserção no conselho, que ficou meio que na minha mão, essa coisa de fazer essa articulação dessa comissão. Então, respondendo um pouco falando desse processo legal que alguém perguntou, né? Como é? A Andréa Gomes perguntou sobre o meio legal. Na verdade, o meio legal é o regimento do conselho, porque o regimento do conselho ele tem 2 tipos de comissão que podem se organizar nele, a comissão provisória e a comissão permanente. E uma delas, por a gente achar que é prioritário a questão da atenção hospitalar, urgência e emergência, nós priorizamos criar essa comissão, e ela, na verdade, ela foi meio que no colo, porque o processo da rede
da autarquia que foi criada, e todo o processo de corrupção, e toda a questão da terceirização da gestão, da privatização, acelerou isso, e nós tivemos que fazer várias mediações para conseguir chegar ao ponto de ter a comissão. E como o Zé disse, ela está bem no início. Então, nós não temos nem muito o que mostrar do ponto de vista de produção, né? Porque, na verdade, de resultado, mas a própria constituição dela, a despeito do que a gestão acha que tem que ter, por exemplo, o gestor não indica os representantes de gestores porque acha que ela não como é que fala? Ela não é legítima, a nossa comissão não é legítima, e nem isso não se coloca a ele saber ou não, né? Isso não se coloca para ele, porque o controle social está antes dele. Então, somos nós que temos que decidir isso, e isso foi decidido, inclusive, numa reunião de conselho municipal de pleno, onde ele estava presente. Então, foi majoritariamente decidido que iria ter essa comissão. Então, não cabe essa questão. Mas, enfim, nós temos esse amparo legal, né? E temos a legitimidade de nos organizarmos melhor em termos de temas que são prioritários para nós, né? São estratégicos para nós. Por isso, a gente, inclusive, por exemplo, no momento da conferência municipal, a única conferência livre que nós fizemos foi a das urgências, né? Porque a gente realmente... Nós temos hoje um grande paradoxo na nossa rede. Assim, nós temos um esvaziamento da rede por uma ação deliberada das gestões que vieram destruindo o SUS Campinas, né? Então, a rede nossa de Campinas tem uma trajetória, uma história de que essa rede era muito resolutiva, muito acolhedora, e ela foi deliberadamente esvaziada e destruída por essas gestões. As 3 últimas gestões acabaram com a nossa rede, né? Então, o que acontece? Você tem uma superdimensionada, e ao mesmo tempo ela cria uma estrutura superdimensionada que vai ser construída para assambarcar o poder mais ainda da rede. Foi essa coisa da duplicidade de gestão, né, onde você vira uma nova secretaria dentro de outra, né, e aí ela acaba virando só uma secretaria muito mais forte do que a própria Secretaria de Saúde. Então, o nosso objetivo é, na verdade, retomar a sua responsabilidade dentro do sistema SUS. E não... Por isso a gente criou essa rede, para que o comando único volte a vigorar no Sistema Único de Saúde, que ele não está vigorando, né? E é uma definição constitucional, perdão. Então, tem esse objetivo e tem essa base legal. Tem esse objetivo político, vamos dizer assim, né? Essa legitimidade política, e tem essa base legal, que é o próprio regimento do Conselho. Agora, para e passo com isso, nós temos que voltar a fazer a nossa rede básica das especialidades, das referências, funcionar de novo de uma outra forma que hoje ela não está atuando, né? Não tem abrangência, não tem cobertura de estratégia de saúde da família suficiente no nosso SUS Campinas, né? Então, tem várias questões que o controle social coloca como... não o desafio dele resolver, mas o desafio dele impulsionar, porque a política de saúde precisa estar acontecendo conforme o que está colocado na conferência municipal, que nós defendemos, né? Então, é com base nisso, essa é a nossa Constituição, né? A conferência municipal. Então, ela é a nossa base para a gente fazer essa discussão. Então, isso talvez fica claro, assim, o Zé coloca, né, o quanto que essa comissão ela é grandona e complexa, com vários temas, mas assim, é o que nós temos, é o que nós podemos nesse momento, com os cotoquinhos de perna que nós temos. E a gente tem que trabalhar com base na realidade, e não só com o sonho e com a realidade, né, feijão e o sonho. Mas nós não podemos fazer, como é que fala? O ótimo ser inimigo do bom. Então, nós precisamos trabalhar e fortalecer essa comissão, fazer com que ela atue com legitimidade, puxar essa coisa da participação dos gestores, porque o controle social é tripartite, e os gestores têm o dever de participar, né? Nós temos o direito de exigir que eles exerçam o seu papel de estar no controle social, no caso, estar dentro dessa comissão, mas isso a gente vai construir, né? E eu queria falar para o seu Nadir
que no nosso caso, com base nessa lógica sempre de tentar comer pelas bordas, o nosso trabalho com o Conselho Municipal do Idoso é muito fortalecido. Nós temos um Conselho Municipal do Idoso em Campinas bastante presente, e nós temos um membro da executiva, no caso uma membra, a Lourdes Menezes, que é destacada para acompanhar e fazer a interlocução com o Conselho Municipal do Idoso na nossa cidade. Então, até nesse momento, a gente não consegue ter mais uma comissão, nós estamos, né, tendo que fazer das tripas coração para fazer funcionar algumas que a gente priorizou no início do mandato, mas a gente cuidou para que a nossa atuação seja conjunta com o Conselho Municipal do Idoso, e ela tem sido. A Lourdes participa de todas as reuniões do Conselho Municipal do Idoso, traz para nós fazemos reuniões conjuntas, às vezes, das executivas. Então, são processos que a gente caminha também assim, né, com as nossas possibilidades aí de atuação. Tá? Então, estamos cuidando disso. Durante a pandemia, nós não tivemos assento, nem o Conselho Municipal do Idoso e nem o Conselho Municipal de Saúde teve assento no comitê de contingência que fazia o manejo da pandemia, porque eles não deixaram, né? Porque a gestão atual é extremamente tecnocrata, né? Então, essa questão nós tivemos que ganhar a nossa... para que eles reconhecessem o nosso papel de controle social e não sermos ridicularizados por querer monitorar e interferir na maneira como eles estavam atuando em relação ao manejo da pandemia, nós fomos gradativamente mostrando o que nós queríamos fazer. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós não fomos ouvidos, mas uma das coisas foi não conseguir participar conjuntamente, que foi uma das coisas que a gente queria fazer, né, como Conselho Municipal do Idoso e Conselho Municipal de Saúde, no manejo da pandemia, dentro do comitê de contingência, que não foi permitido, né? Eles não deixaram que a gente participasse. E a gente sabe, inclusive, que o Tribunal de Contas recomenda, inclusive a gente recebeu uma recomendação, né, por escrito, de que a gente tinha que participar, mas nós não fomos inseridos naquele contexto, né? Mas, enfim, vamos seguindo e vamos peitando, né? Então, esse é um pouco o nosso papel, e temos tentado fazer isso pelo menos com garra. Não sei se às vezes com competência, não sei se às vezes mas com muita garra. Isso a gente tem tentado fazer. E é isso, acho que por enquanto, acho que é isso. Obrigada. O importante é fazer, é ter essa ação. Isso é importante. E mais para frente, se vocês puderem colocar uma comissão da sua população idosa, a gente vai agradecer, tá bom? Se bem que eu não posso, eu já usei uma vez. Gostaria muito de agradecer a presença de todos, foi uma tarde de muito aprendizado para mim. Gostaria de deixar, né, as portas da Rede Brasileira abertas para a gente continuar seguindo, né, com essas conversas e levando essa experiência a outros locais e nos fortalecendo para pensar como essa experiência, né, também pode ser vivenciada e iniciada em outros territórios tão necessários. E abro agora a fala para considerações finais, né, de Ana, José, Nayara, Nadir, mais uma vez agradecendo, e posteriormente encerrarei a sala. Podemos seguir a ordem que começamos? Podia começar com outra pessoa, que eu já comecei várias vezes. Pode ser Nadir, então. Tudo bem, se quiser eu falo, eu gosto de falar. A gente aprende a falar desses movimentos, né? A gente tem que falar rápido para as pessoas ouvirem, então a gente já entra falando. Não, mais uma vez, eu agradeço, né, essa oportunidade que a gente de poder falar, né? E se comunicar e ver como é que as coisas andam nesse nosso estado, né, no nosso país, como é que é esse trabalho de saúde. É muito importante a participação do controle social, né, nessas discussões, e não esquecermos, né, que para que a coisa aconteça, né, nós temos que estar junto com o gestor público, com o trabalhador da saúde, com a academia, com os políticos, porque se sempre vai faltar uma perninha aí e não vai acontecer. Então, eu acho que esses encontros é muito importante para a gente se conhecer, né? Eu acho que eu conheço a Ana Cláudia de algum lugar, de algum curso,
que eu acho que você fez comigo algum tempo atrás, eu não sei, na saúde pública, uma coisa assim, mas não é estranha a sua fisionomia. Se for você, prazer em revê-la, tá? Mas, assim, é muito importante que a gente se encontre, que fale, sempre falar de saúde, sempre de saúde, focado, como a Zilda falou, a gente precisa conhecer, né? Primeiro a gente conhece, depois a gente fala se está certo ou errado. Eu sempre falo no meu coletivo, existem leis, existem portarias, resoluções, as pessoas falam, está errado. Bom, mas é o que existe. E dentro do que existe, vamos tirar o melhor. Depois nós fazemos as mudanças, se houver necessidade. E sem parceria e sem estarmos todos juntos, e temos esse mesmo caminho, podemos ter um caminho um pouco diferente, mas o importante é a saúde. Sem saúde, nós não vamos fazer nada. Mas é um prazer em conhecê-los, quem sabe no próximo encontro a gente já se conhece e fica mais fácil a fala. Tá? Muito obrigado. Eu vou aproveitar para agradecer também. Foi uma tarde muito rica. Como sempre, eu aprendo bastante com todos. Acho que eu conheço mesmo você de algum lugar. Eu era de São Paulo, participei de conselho, fiz o curso com o Dr. Bedin, então provavelmente deve ter sido de algum desses locais, né, que a gente deve ter circulado, né? Mas agora eu estou aqui, campineira já. Mas é um prazer revê-lo mesmo. E eu queria agradecer bastante a oportunidade, estar junto com as pessoas, né? Conhecer tanto os companheiros da comissão de urgência, né? A Nayara, José Augusto, eu tenho aprendido muito com eles, com os usuários também, né? Do sistema, com a Zilda também. E acho que às vezes a gente se sente muito sozinho, assim, como trabalhador da saúde, às vezes a gente se sente só e às vezes parece enxugando gelo mesmo, uma sensação muito difícil. Mas acho que juntos a gente consegue enxergar outras saídas e perceber as coisas de uma outra forma, isso fortalece muito, né? Assim, e eu tenho esperança que a gente consiga realmente ampliar mesmo esse debate aqui em Campinas, fazer rede também com outros conselhos, né? Como está acontecendo nesse encontro agora. Isso tem sido muito importante como resistência mesmo, né, aos modelos que estão vindo, que são modelos que a gente não concorda, a gente não vê sentido, né, assim, não é uma revolta, a gente não tem sentido mesmo, né, e a gente vê que também as grandes experiências exitosas, elas são feitas através de pessoas muito comprometidas, né, e poder também encontrar com tanta gente comprometida junto, sim, é muito importante, e acho que com isso a gente consegue ver saídas, né, para a gente superar, né, as nossas dificuldades enquanto trabalhadores, né, as dificuldades que às vezes, né, eu tenho companheiras que estão afastadas por questões de saúde mental, né, muitas enfermeiras na urgência afastadas por esse motivo, isso é muito triste, né, e o que eu vejo é que, assim, muito recorrente essa sensação de não ter resposta, sabe, e começar a não ver sentido, pessoas que se sentem fora se sentem fora do próprio corpo, né, assim, tem uns relatos muito curiosos do sofrimento de saúde do trabalhador, né? E a gente vê também uma categoria super grande, né? Esse ano seria o ano da enfermagem também, né? Assim, sendo tratada dessa maneira, com salários precarizados, como acontece no Ouro Verde, ou podendo ter um recurso, né, de contratação, né? Eu posso ter colegas contratados porque existe um concurso vigente, posso, né, ter a minha escala de trabalho hoje, que somos 2 enfermeiros só para a noite ali toda, sendo que deveriam ser 4, mas por uma questão burocrática não se resolve, né? Então, acho que é bom que a gente consegue pensar em outras saídas e também não sentir que a gente está sozinho na nossa indignação, né? Porque às vezes a gente se sente indignado, fala e parece que a gente é meio maluco, né? Mas não é, a gente tem razão, e com isso a gente se sente mais saudável, assim, desse ponto de vista do fortalecimento, né, coletivo de uma categoria, de um grupo, de uma população, né? E queria mandar um abraço para todos e agradecer bastante. Obrigada. Não conseguimos te ouvir, José. Zé, a gente não está te ouvindo. Não deu certo?
Às vezes, tirando o áudio com o próprio som, será que funciona melhor? Quero só agradecer a oportunidade. Ele não está conseguindo, por causa do... Acho que do som está meio complicado. É isso, Zé? Uhum. Abre. Tá. Tá difícil. Então tá. Tá certo. Então, eu queria muito agradecer nessa oportunidade de estar junto, de conhecer a Andréa Gomes também, o seu Nadir, né? Um abraço especial para o Leandro, né, que está passando por um momento tão difícil, né? Meus sentimentos, eu sei que o seu Nadir do Conselho vai transmitir isso para ele lá para a gente. Conheço muito o Leandro, militante histórico aí do SUS, e enfim. E, assim, os meus companheiros aqui de Campinas, né, e da comissão, agora a Zilda já vai fazer parte da comissão também, certo? Então, é muito legal essa oportunidade da gente poder expor o que a gente está fazendo, que está, na verdade, nós estamos engatinhando, é bem no início mesmo, né? Procurando se legitimar, construir um jeito de fazer, mas sempre usando, acho que dois grandes referenciais, né? O fortalecimento do trabalho em rede, especialmente pensando no direito à saúde do usuário, né, e nas condições de trabalho dos trabalhadores, isso de uma forma combinada, não dá para a gente pensar numa coisa sem a outra, e né, é vice-versa e vice-versa, né, e a questão do controle social impulsionando isso, né. Eu acredito muito que em momentos como neste momento, né, em que a gente está sob ataque full time, de todos os lados, tamanhos e cores, cada hora é um ataque, né? Teve o da saúde mental agora mais recente, aí na sequência teve a história do HIV, AIDS e hepatites, a gente fica sempre pensando qual vai ser o próximo, né? Então, assim, uma questão que a gente não pode perder de vista, primeiro, é que a gente deve resistir, e que a gente deve resistir para avançar, né? Nós não devemos perder de vista que a gente quer construir uma sociedade solidária nesse país, e que o SUS é um instrumento para isso, mas não é só, né? A gente precisa de mais, a gente precisa de políticas econômicas e sociais redistributivas, reforma agrária, né? Reforma política, né? Enfim, precisamos de muitas outras movimentações que a gente tem que fazer para além da saúde, né? Botar a cabeça fora da nossa toca e fazer isso junto, porque o SUS foi criado no momento em que a saúde fez esse movimento botando a cabeça fora da toca, que foi no momento da redemocratização do país. Então, nos cabe, nesse momento, também fazer esse movimento para fora da nossa toca, para fora do nosso quadrado, juntando forças para a gente querer mais, e querendo mais, a gente vai conseguir mais, né? Eu acredito muito nisso, a gente não pode se circunscrever nesse nosso quadradinho, né? A gente tem que querer mais para a gente querer uma sociedade solidária. Eu defendo a sociedade socialista e democrática, então acredito que a gente tem que alçar voos e não ficar fechadinho no nosso quadrado. Eu convido a sempre estar tentando fazer esse movimento. Obrigada pelo convite e fiquei muito feliz de estar aqui junto com vocês hoje. Muito obrigada a todos e todas, e peço licença para encerrar a sala. Obrigada e parabéns a todos e todas e todos. Tchau, gente. Boa tarde. Muito obrigada. Tchau, boa tarde. Tchau. Prazer.